Então, pessoal, nós estávamos discutindo no bloco anterior, falando justamente aqui sobre essa questão do moral, trabalhando como esse conjunto de regras aí que advém da cultura, né? Bem como da educação, que vem das tradições, e nós discutimos aqui bastante a partir do objeto de conhecimento presente aqui nesse slide, sobre essas tradições, e porque tudo isso acontece, que tanto a prática cultural quanto a educação, seja a educação formal, seja a educação informal, ou seja a educação não formal, que nós não vamos falar disso aqui para vocês, no sentido de definir cada uma delas, porque isso nós faríamos se estivéssemos trabalhando em um curso de educação, principalmente na área da pedagogia, na área de letras ou na área das licenciaturas, né? Mas por que tudo isso aqui vem essa questão moral? Porque isso aqui vai interferindo no comportamento do ser humano. Ontem, vocês lembram que até nós nos referimos um pouco à zona de desenvolvimento proximal, com base lá em Piaget, bem como em Vygotsky, né? Que é a partir das experiências externas que a criança vai desenvolvendo-se e aí o nosso comportamento vai sendo alterado e essa alteração comportamental pode chegar a atingir, inclusive, o nosso caráter, né? Bom, dando prosseguimento, ainda compreendendo sobre o significado de moral, nós temos que a moral, em geral, ela faz-se de acordo com a cultura de um local em um determinado espaço de tempo. Ou seja, nem sempre aquilo que nós consideramos como moral em uma determinada região, em um determinado local, em uma determinada etnia, isso é considerado moral em outra etnia, em outra região. Por exemplo, nós aqui, esse chamado homem branco, eu gosto muito de trabalhar com esses aspectos que são bem antagônicos, né? Eu acho que dá um chamamento mais para a gente chamar para o centro, né? E uma tribo ou uma etnia indígena. Nós aqui, o que é moral para nós? É estarmos bem vestidos, não? Então, se alguém, eu até falei sobre isso ontem, se alguém andar nu na rua, isso é tido como um atentado ao pudor. Mas, para aqueles povos que estão ainda em um contato bem incipiente com esse chamado homem branco, é normal estarem todo mundo pelado lá na aldeia. Não tem nada de imoral nisso, né? Enquanto para nós aqui já seria algo imoral, ou seria um atentado ao pudor. Então, veja que essas regras, elas fazem de acordo com a cultura do grupo, com a cultura da etnia, e também de acordo com o local, de acordo com o espaço e com o tempo que vai se passando, né? Determinadas palavras, determinados termos que são utilizados, por exemplo, no Nordeste, aqui nós não os utilizamos porque seria uma ofensa, ou determinados termos que utilizamos aqui, se utilizar lá no Nordeste, é uma ofensa. Aqui no Norte, é considerado normal e também faz parte da moral. Chega uma visita na sua casa, você chama ela, leva lá para a cozinha, toma um café, pode chamar para almoçar, ela pode ir lá na panela. Já no Nordeste não é bem assim, né? Chegou a visita, tem que ficar lá na sala, né? Então, isso faz parte desses padrões da moral. Alguém chegar na casa de outro e ir até a cozinha, principalmente se for do sexo masculino, isso é um desrespeito. Isso é tido como um desrespeito. Então, por isso que a moral ela está ancorada também de acordo com esses padrões culturais que estão estabelecidos e com os locais, nos espaços
geográficos e no decorrer temporal. Então, vejam que a gente traz esses exemplos para vocês para elucidar isso que estamos construindo. A partir, inclusive, vale ressaltar que nós construímos o conhecimento a partir da gama de informação que nós já temos. E aí vamos ressignificando tudo isso que estamos vendo, e a partir dessa ressignificação, vamos construindo aí novos conhecimentos, não? Prosseguindo aqui, temos o significado de ser moral. Então, o que é ser moral, né? Vejam que na convivência, nessa coexistência natural, tem que existir regras que coordenem e harmonizem esta relação. Então, o ser moral é este ser que ele está sujeito às regras que são estabelecidas pela sociedade, e aí aqui essas regras, elas podem ser tanto regras advindo de um condão jurídico, como as regras que são estabelecidas por meio da prática social, do dia a dia, do cotidiano, das relações que vão se estabelecendo na sociedade. O exemplo que eu vos dei agora há pouco. Lá, a lei não vai se preocupar e dizer, para você agir de forma moral, dentro das naturais, você não pode chegar na casa de alguém e ir até a cozinha. Isso, a lei não vai dizer isso, né? Mas as relações que são estabelecidas, as questões regionais, os aspectos regionais, eles puxam para isso que acontece, né? Então, em outras regiões, já se torna normal as pessoas chegar e até a visita é convidada até para ajudar a fazer a alimentação, né? sem nenhum constrangimento. E a cozinha se torna um lugar dos mais agradáveis da casa, onde as pessoas vão conversando, vão fazendo as atividades ali da cozinha, uma relação interpessoal bem interessante, né? Então, vejam que isso demanda aquilo que falamos anteriormente, de espaços de um espaço para outro, de uma região para outra, e de acordo também com o tempo. Isso tem a ver com esse desenvolver temporal. E aí essas regras de convivências, elas ocorrem naturalmente, elas justamente precisa de algo a serem coordenadas e que se harmonize a relação que é estabelecida entre as pessoas. Se fere essa harmonia que tem para essas relações, logo vai ocorrer aí um atrito, né? E esse atrito pode chegar a um confronto, e esse confronto ele não é salutar e nem benéfico para as pessoas que se envolvem nesses confrontos, né? Temos aqui ainda como, portanto, vimos que o ser normal tem a ver com os sujeitos que vivem em sociedade. Ainda o significado de ser moral. Dentro ainda desse significado, nós temos que observar as regras dentro de um grupo qualquer. Todos nós temos o grupo familiar, nós temos o grupo de vizinhos, nós temos o grupo de uma quadra, nós temos o grupo de uma cidade, nós temos o grupo de um estado, né? Então, as regras que são estabelecidas nesses espaços, né? Que podem ser espaços geográficos e que podem ser também espaços sociais, né? Indicam os limites em relação aos quais podemos medir as nossas possibilidades e as limitações a que devemos nos submeter. É justamente essas regras as quais nós chamamos aqui e as temos como moral, né? E nós, como esse ser moral, devemos estar atentos a essas normas que são estabelecidas, essas regras que estão estabelecidas,
para que não venhamos a infringir estas regras, né? Ontem eu falava para vocês sobre a ética, né? E falava do cidadão não ético quando quebrava determinadas normas que são postas. Aqui também esse ser moral é esse ser que ele cumpre que tem essas limitações. Eu posso ir até aqui, daqui para frente eu não posso mais ir. Eu posso me dirigir e conversar com a pessoa, dependendo da idade, eu posso falar sobre temáticas X e Y, mas sem poder ultrapassar e nem tampouco utilizar uma linguagem que eu utilizaria com um jovem de 15 anos, com um jovem de 20 anos, ou com um jovem da minha idade, né? Então, tenho que ter esse cuidado. O que são esses? O que é isso? É justamente esses limites que nós temos dentro do grupo da nossa convivência, onde estabelecemos as nossas relações. Portanto, nós precisamos observar que esse ser moral, esse significado de ser moral, ele também está ancorado nos códigos culturais que nos obrigam, mas, ao mesmo tempo, nos protegem. Essa questão da cultura, ela nos obrigam aqui a adotarmos determinados padrões e, ao mesmo tempo, nos protege, né? E aí, falando mais uma vez dessas normas e das leis, ao mesmo tempo que elas nos obrigam a seguirmos aquele caminho, elas nos protegem de que determinadas pessoas possam estar atentas ao cumprimento da lei e não teremos danos materiais e nem tampouco pessoais, nem psicológicos, enquanto o cumprimento da lei, né? A lei, por exemplo, a lei de assédio moral, né? Depois da lei do assédio moral, as coisas vão melhorando, as relações vão se alterando dentro das empresas, dentro das organizações, aqueles, mesmo ainda dentro de uma concepção de chefia, que está ancorada em uma concepção positivista de chefe, né? Mas a linguagem tem que se alterar, que mudar, as relações têm que se modificar para que não seja entendido uma postura como um assédio moral. Isso, por quê que isso acontece? Dado as normas que são postas, e nesse caso impostas, mas, ao mesmo tempo que elas nos obrigam a ter um determinado padrão moral, elas também nos protegem, porque nós, enquanto colaboradores de uma determinada organização social ou empresa, né, já temos essa confiança de que aqueles que estão, os nossos superiores, não poderão nos detratar, porque existe uma norma que nos protege para termos todo esse acolhimento e não sermos massacrados ou sermos aí agredidos por palavras, por gestos, por ações, né? Então, são essas questões que esse ser moral tem que estar atento. Prosseguindo aqui, nós observamos aqui uma questão, e aí precisamos falar disso aqui, porque um pouco mais adiante nós chegaremos a essa questão aqui de intersubjetividade, né? E, para isso, nós precisamos, antes que lá cheguemos, compreendermos esse significado de intersubjetividade. E aí, quando nós falamos de intersubjetividades, nós estamos falando de qualidade de intersubjetividade que ocorre ou se efetiva entre sujeitos humanos. São as relações internas que se dão no grupo, essa intersubjetividade, né? Essas questões, nós já falamos de subjetividade, não foi com vocês que eu falei, mas a subjetividade é aquilo que emana do ser, né? Do próprio ser, principalmente quando trabalhamos no campo do direito, vamos falar do direito subjetivo, é aquilo que não está prescrito, mas aquilo que é sentido, né?
aquilo que é percebido por meio do sentimento, por meio da reação, por meio da emoção. A intersubjetividade tem a ver com essa parte interior que se apresenta por meio das ações daquilo que é percebido na sociedade. Isso ela se dá entre os seres humanos, se efetiva e entre os sujeitos humanos, entre as pessoas. O que nós podemos compreender um pouco mais da intersubjetividade é que o poder de se estabelecer ou ser estabelecido entre dois ou mais sujeitos, né? É esse poder que se dá e se estabelece entre dois sujeitos ou mais sujeitos. Quem são os sujeitos? Nós, os seres humanos, nós somos os sujeitos da história. E aí eu puxo aqui para a minha área de formação inicial, somos os sujeitos da história. E as nossas ações se tornam objetos da história, porque é o produto das nossas relações, das nossas convivências, da nossa criação, das nossas invenções, e se tornam, portanto, objetos da história e objetos de estudo, né? Então, dentro desse contexto, tem que se estabelecer essa relação entre dois ou mais sujeitos. Ainda falando da intersubjetividade, fala-se de comunicação, de consciências individuais, né? Portanto, do próprio indivíduo, de modo próprio de pensar, ou seja, é aquilo que está comigo, a forma como eu vejo, a forma como eu penso, não é a forma como eu quero, né? Não vamos entender isso. Tem pessoas que dizem, não, mas é porque eu vejo desse jeito, não, mas não é que você vê desse jeito, é que você não parou para analisar, para ter uma outra leitura, né? E, portanto, se agarra nos seus pré-conceitos de autodefesa, né? Então, aqui, quando a gente fala dessa questão, a comunicação de consciências individuais, aquilo que eu tenho consciência, eu, enquanto... Veja que essa palavra consciências aqui é muito profundo. Ter consciência é saber justamente o que está acontecendo, o que você está falando, o que você está fazendo, de modo próprio de pensar e de enxergar o mundo, né? Portanto, fala-se de uma visão de mundo ampla, não é essa visão míope que nós temos e muitos de nós queremos ver pelos olhos dos outros, nos comunicar pela boca dos outros e às vezes até adotamos uma fala que jamais foi construída por nós, mas para fazer parte das nossas relações, da nossa comunicação, fala que são de outras pessoas, porque achamos que é bonita e que deve ser usada. Daí existe, inclusive, cada novela que é lançada vem com um termo que se torna objetos das rodas de discussões, nas rodas de conversa, porque tem termos que são aquela que passou, "Ai, my God", né? Aí todo mundo falava, todo mundo, quando queria se referir a uma decepção ou a uma necessidade de uma força superior. Por quê? Utilizando a preguiça de pensar para criar uma fala que seja sua, então é mais fácil apropriar de uma fala que seja dos outros, né? Então, precisamos ter essa visão de mundo mais ampliada, e essa visão de mundo ela é ampliada e que se relacionam e se estabelece de maneira recíproca, né? A intersubjetividade não é o que eu imponho para as pessoas, não. Isso acontece de forma recíproca. Nós vamos interagindo e vamos nos entendendo e vamos construindo algo que é útil, algo que é salutar para todo o grupo social. Se trata já de um grupo social, senão, entre dois indivíduos, já ocorre essa intersubjetividade. É algo que vem do interior das pessoas e se manifestam por meio das suas ações, principalmente pelos seus sentimentos, que são exteriorizados a partir das suas ações e até mesmo de uma leitura corporal. Prosseguindo aqui, a gente observa que a intersubjetividade na filosofia, como é que nós vamos compreender essa intersubjetividade na filosofia, que é
que faz parte desse arcabouço teórico que estamos vendo nessa unidade de conhecimento de ética profissional e filosofia, né? Então, na filosofia, a intersubjetividade ela ocorre na relação comunicativa entre dois ou mais sujeitos. A forma como nós nos comunicamos, como nós nos interagimos, como as nossas falas se complementam, como as nossas falas se alinham, isso é de forma efetivada, de maneira recíproca e sem individualismo, não é aquela coisa, mas essa fala é minha, porque eu que fiz. Não, vai acontecendo sem esse individualismo, a partir da qual se atribui significado à experiência humana. Não se puxa a brasa, como diz por aí, a brasa para debaixo da sua sardinha, ou aquela outra linguagem, que sendo a farinha pouca, faz o meu pirão primeiro, né? Não é esse individualismo. É algo que se faz e que essas experiências elas não têm tanto a ver comigo, na minha individualidade, mas que essas experiências elas têm um significado para a humanidade, né? Então, dentro da filosofia, é esse significado de intersubjetividade, relação comunicativa entre dois ou mais sujeitos, efetivada de maneira recíproca, nessa reciprocidade entre os sujeitos, e sem individualismo, a partir da qual se atribui significados e experiências para a humanidade, né? Aí é claro que essas experiências elas nos dão um arcabouço de conhecimento, um arcabouço teórico importante a partir das nossas experiências, né? E aqui, sim, o sujeito moral, que nós estávamos aguardando para chegar aqui nesse sujeito moral. Quando nós falamos aqui desse sujeito moral, nós estamos falando que o sujeito moral ele tem a intuição dos valores como resultado da intersubjetividade, ou seja, os valores, aquilo que tem um significado ímpar para mim, que tem um significado ímpar para você. Então, isso vai acontecendo a partir desse sentimento que nós vamos estabelecendo aí por meio dessa intersubjetividade. Aí nasce o sujeito moral. Temos ainda, dentro dessa concepção aqui do sujeito moral, que não há moral individual. Ela se funda na solidariedade. Portanto, quando nós falamos da moral, ela só ocorre se houver solidariedade, ou se houver reciprocidade, se houver o relacionamento e interrelações entre as pessoas. Então, o sujeito moral, nós temos aí intuir o valor é descobrir aquele que convém à felicidade do sujeito enquanto pertencente ao mesmo grupo. Então, está aí dentro dessas intersubjetividade, mas dentro desse contexto das relações. Como deve viver esse sujeito moral? Age de tal maneira que o motivo que te levou a agir possa ser convertido em lei universal. Isso aqui ancora-se lá em Kant, né? Augusto Kant, né? Ou seja, não se nasce moral, torna-se moral. Então, nós não nascemos moral, mas nos tornamos moral a partir das nossas convivências, das nossas relações que vamos estabelecendo aí no nosso cotidiano. Tá bom? Então, prosseguindo aqui, esse exemplo de moral é o tratamento ao idoso, né? É algo moral, sabermos como tratar esse idoso, ter o respeito por esse idoso, aquela coisa, estarmos em um lugar, estarmos sentados, chega uma pessoa idosa, essa pessoa já está fisicamente, biologicamente, ela já tem problemas, né?
porque a sua resistência, a sua força já não é a mesma, não? Então, nada é demais nos levantarmos, cedermos o nosso espaço, ou vamos atravessar uma faixa de pedestres, tem o idoso que ele caminha, a sua velocidade já não, a sua força motora já não é a mesma que a nossa, de podermos pegar na sua mão, ajudarmos a atravessar uma faixa. Isso está ancorado na moral. E se eu faço isso, eu também sou um sujeito ético, que é o que estudamos ontem. Tratamento à mulher, né? O respeito dado à mulher enquanto esse ser humano, é o reconhecimento às suas atividades, que as pessoas às vezes dizem assim, sua esposa trabalha? Não, ela fica só em casa mesmo, né? Mas aí vá fazer o que ela faz, né? Se coloque no lugar dela um dia, troque ou assuma as atividades um dia e veja o quão difícil é dar conta de administrar uma casa, de cuidar de uma cozinha, principalmente se essa pessoa tem que fazer tudo, de lavar a roupa, de passar a roupa, de cuidar da casa, né? E ainda tem que ser boa esposa, boa amante e boa amante, né? Então, vejam que essa pessoa precisa ser tratada com o devido respeito que ela merece, né? Isso, se isso não acontece, nós não estamos agindo de forma moral, porque aí aqui, dentro desse tratamento, ancora-se a moral social, a moral coletiva. Norma de conduta em relação ao sexo e à sexualidade, né? Então, as pessoas, elas equivocam-se em relação àquilo que se fala liberdade com a libertinagem, né? Então, tem que ter esse cuidado em relação a essas normas de conduta em relação ao sexo e à sexualidade. A sexualidade é a forma como as pessoas se colocam, de despertar a atenção de outras pessoas, né? E aí, quando se fala do sexo mesmo, fala-se da prática, né? Então, como se encara isso? Como algo natural ou como algo de perversão, né? Então, essas questões aqui estão dentro e acalham-se dentro desse exemplo de moral social. Tratamento às pessoas, a forma como eu me relaciono com as pessoas, essa forma agradável, respeitosa, reconhecendo no outro como alguém igual a mim ou superior a mim. As minhas ações, inclusive, elas dependem da forma como eu compreendo o outro. Se eu compreendo que o outro é uma pessoa que tem um comportamento mais sanguíneo, né? Quando tratamos aí dos 4 tipos de temperamento, sanguíneo, colérico, melancólico, né? Os 3. E aí, essa pessoa, por natureza, ela tem aspectos diferentes. Às vezes, ela é mais agitada. Então, eu tenho que ter uma fala que vai ao encontro da compreensão que eu tenho dessa pessoa e que eu não vou deixá-la exaltada, mas vou criar um vínculo para ocorrer um canal de comunicação saudável, né? Ter esse cuidado com os portadores de deficiência, né? É algo que vocês lembram, ou às vezes não lembram, mas outrora as pessoas que eram portadoras de algumas deficiências, e até mesmo, dependendo do grau dessa deficiência, essas pessoas eram até enclausuradas em casa, nem saíam na rua, ficavam presas em um quarto, porque não podiam se apresentar à sociedade, né? Daí nós já percebemos que ser deficiente não é deixar de ser gente, nem é perder capacidade de produzir. Eu tive um estudante no ensino médio o ano passado, ou seja, 2019, que ele não tinha a coordenação motora, mas, inclusive, ele sempre andava com uma fralda, porque às vezes salivava bastante, né? Mas ele foi aprovado na seleção para fazer engenharia, parece-me que foi engenharia no IFTO.
Então, significa que mentalmente a sua mente funciona muito bem, né? Então, temos que ter esse cuidado, né? Portanto, a moral orienta o comportamento do homem diante das normas instituídas pela sociedade ou por determinado grupo social. Isso aqui nós, inclusive, já vimos isso aqui, e aí fazemos questão de repetir que a moral é quem orienta, de fato, este comportamento do homem diante das normas que essa sociedade institui e as determinação que o grupo social dá para a criação dessas normas, né? Então, chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje. Vou aqui interromper a nossa gravação só para falar um pouco com vocês.